Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos com hoje, estamos falando hoje aqui na Ana Belém. A Escola de Direito começou há 3 anos, 4 anos, mas vem sendo elaborada, montada pelo professor Oswaldo há coisa de 8 anos atrás. Fui convidado em 2002 para montar uma disciplina que eu comecei a lecionar em 2007. Fiz 5 anos sendo pago para fazer pesquisa. Eu nem sabia direito exatamente o que era fazer pesquisa. Porque em direito a nossa tradição de pesquisa é muito voltada a ler manuais, pesquisar livros, não é empírica. E fui instado a produzir um livro multidisciplinar, que tivesse uma visão diferenciada do direito tributário. E esse livro surgiu, o nosso curso de Direito Tributário e Finanças Públicas, editado pela editora Saraiva, numa edição muito cuidadosa da editora Saraiva, que se preocupou com os aspectos gráficos para destacar quando entra a doutrina, quando entra o realismo dos jornais, quando entra a jurisprudência, quando entra a lei, e fazer desse encontro de discursos um material didático muito importante para o aluno. O senhor foi um dos mais importantes colaboradores, colaborou 2 vezes, no caso o ITMF, falando sobre o imposto único, nós vamos chegar lá. E falando em história do Brasil, o curso apresenta uma linha histórica que ele começa trabalhando com alguns quadros, que é Brasil colonial, um Brasil sem Constituição, depois um Brasil imperial, a Primeira República, era Vargas, período militar, e daí nós entramos em casos específicos que ocorreram após a Constituição de 88. Tem um artigo do senhor aqui, aliás, 2 artigos na verdade. Nós chegamos até o senhor, primeiro por um artigo de jornal, que o senhor tinha escrito à época da discussão da MP 232, que é o caso que abre o nosso curso, um paralelo entre a Inconfidência Mineira e a MP 232. O senhor começa falando isso quando o Barbacena, que era o secretário da Receita Federal da época. E uma coisa interessante de notar, que a gente percebeu aqui, tem um texto do João Melão Neto, que saiu no estado de São Paulo, espetacular, que ele faz uma relação na Inglaterra, em 1215, do rei João Sem Terra, a fúria dos barões que se insurgiram contra o João Sem Terra. Depois, uma relação disso com o Bill of Rights, na verdade a questão a preocupação da representação para definir a própria carga tributária. A gente começa a perceber que por trás de toda a revolução está sempre ali a questão tributária motivando a revolução. Depois ele traz a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi uma questão tributária também, em razão do aumento dos tributos. Depois, a Revolução Francesa, em que ele comenta aqui que Luís XV acabou sem os seus impostos, sem o trono e sem a própria cabeça. E depois a gente percebe no Brasil também um movimento genuíno de revolta foi a Inconfidência Mineira. Isso tem um texto extraordinário na sequência aqui, que o senhor comenta sobre os paradigmas tributários do extrativismo colonial, a globalização na era eletrônica. Professor, o que mudou do Brasil colonial para o Brasil atual? Acho que mudou pouco, a carga tributária é parecida, não é? Olha, a carga tributária não, ela é maior, mas quem sabe os mecanismos de exação sejam os mesmos, os mecanismos de obtenção de carga tributária sejam igualmente distorsivos e às vezes até arbitrários como são hoje. Mas o que eu acho muito interessante nessa abordagem desse texto, que inclusive foi o que me animou muito a aceitar, a colaborar entusiasmadamente com esse livro, essa nova maneira de selecionar direito, ou de selecionar questões tributárias, é que quem sabe por lados diferentes, você pelo lado do direito e eu pelo lado da economia, sentimos como a questão tributária é tratada de maneira absolutamente isolada, como se existissem verdades absolutas, intocáveis, paradigmas, digamos, que nós poderíamos chamar de sabedoria convencional, sobre as quais não se admite qualquer contestação, né?
Eu acho que tanto na área do direito quanto na área da economia, a questão tributária é tratada dessa maneira. Por exemplo, os economistas têm alguns vieses, né, que são tidos como verdades absolutas, ainda que não sejam, e ainda que o desenvolvimento teórico da economia comprove facilmente que não é sempre necessariamente verdade algumas das afirmações que livros-textos de economia fazem, muitas vezes por razões puramente heurísticas, para facilitar pedagógicas, mas que passam a ser internalizadas pelos profissionais da área de economia como se fossem verdades absolutas. Então eu vou dar um exemplo. Questão da cumulatividade tributária, né? Os livros de economia sempre dizem que tributo cumulativo é necessariamente ruim e que ele necessariamente introduz mais distorções na economia do que tributos sobre valor agregado. Isso passou a ser uma verdade absoluta, coisa que é absolutamente inverídica. Não é verdadeiro isso. Quer dizer, existem circunstâncias muito específicas nas quais, ou dentro das quais, junto com as quais, essa máxima de que todo tributo cumulativo é necessariamente ruim, distorsivo, e todo tributo sobre valor agregado é melhor. E há situações que se defrontam na prática onde isso não é mais verdade. Então veja, o que acontece é que muitas vezes o economista fica tão encastelado nessas suas verdades que ele deixa de olhar a sua realidade como de fato o mundo tributário funciona. O economista, por exemplo, não vê corrupção. Para os modelos econômicos tributários não existe custo de conformidade ou custo de administrativo do sistema tributário. Para o economista, toda a economia vive num mundo de competição perfeita, onde os modelos funcionam de acordo com as suas previsões e a realidade deveria se ajustar a essa previsão, coisa que não é verdade. Então eu acho que a minha vivência, como eu lecionei economia ao longo desses últimos 40 anos praticamente, numa escola de administração, me fez mudar um pouco a visão. Eu comecei a analisar a economia e os fenômenos econômicos não apenas sobre o aspecto, sobre o prisma econômico, mas também sobre o prisma concreto da realidade no qual a economia efetivamente funciona e no qual ela se insere. Então as variáveis administrativas começam a adquirir papel que o economista simplesmente ignora. E é a mesma coisa, eu imagino, que vocês na área de direito também estejam fazendo. Deixa eu pegar um gancho nisso aí, professor. Uma coisa interessantíssima. O professor Ari recomendou que fizéssemos estudos transdisciplinares. Então, nós começamos um projeto de pesquisa com direito tributário e economia. Começamos a fazer reuniões com Paulo Arvati e o Cido Biderman, tentando fazer um projeto comum. Primeiro, uma grande dificuldade de encontrar um canal de diálogo. Depois, nós chegamos a uma conclusão, tem muito a ver com todo o pensamento do senhor, que um dos vértices que aproximam o direito tributário da economia é uma questão muito interessante no direito, que é a prova. A questão da facilidade ou não da prova tem muito a ver com a eficiência do tributo. Uhum. E eu fui juiz no Tribunal de Impostos e Taxas aqui de São Paulo por 5 anos, uma experiência ótima. É um tribunal de segunda instância na administração pública do Estado, que julgava ICMS, e veja que interessante as questões. Em direito, há uma discussão enorme, um problema enorme da não cumulatividade, em razão da ideia de contribuinte de direito e contribuinte de fato, porque na verdade quem paga ICMS